Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Axé no coração de vocês aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do entrecruzamento entre os orixás, tá certo? É um assunto complexo, porém, com um pouquinho de estudo, a gente vai conseguir entender legal isso aqui. Tá bom? Logicamente que não dá para falar de todos os entrecruzamentos existentes, porque isso gera um número quântico, inclusive. Tá certo? A coisa é muito grandiosa, é muito grande esses entrecruzamentos entre energias universais e cósmicas, não é? Porque quando a gente fala de orixá, a gente está falando de energias divinas, né? Eles não são seres humanos, os orixás nunca tiveram encarnações. Os seres humanos são energias de Deus, de Olorum, de Zambi, Tupã, o nome que você quiser dar a Deus aí, né? Dependendo da sua vertente, do seu segmento, tá certo? Então, os nomes dos orixás são simbólicos, né? E representam uma determinada energia universal ou cósmica, uma energia ativa ou passiva de Olorum na criação. Então podemos chamar essas energias de co-criadoras, inclusive, tá certo? E elas estão presentes em tudo, absolutamente tudo o que nós vemos e o que nós não vemos no universo, tá certo? Então na Umbanda, principalmente essa que a gente segue, que eu particularmente sigo, né, dentro de uma vertente que, na verdade, já falei isso em outras aulas, que é uma ilusão, né, porque a Umbanda é uma só, na verdade, e nós, seres humanos, que colocamos essa essência, essa religião em copos diferentes, né, então se usa falar que a Umbanda é como se fosse a água, e nós, né, através das nossas falhas e humanas, a gente acaba colocando essa água em copos diferentes, não é? De acordo com o nosso segmento, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, principalmente aí os sacerdotes, os pais de santos aí, tá certo? Então, aí que se cria as vertentes, né? Cada um terreiro é livre para exercer o seu sagrado, e isso é muito lindo, é muito bonito, maravilhoso, né? Porém, temos algumas diferenças, porque alguns puxam um pouco mais para o catolicismo, outros puxam um pouco mais para o kardecismo, outros puxam mais para o africanismo, né? Então, essa forma de exercer o sagrado acaba sendo diferente de terreiro para terreiro, tá bom? Na Umbanda Sagrada, que a gente estuda muito Rubens Saraceno, inclusive vou deixar um texto aqui debaixo desse vídeo do Rubens, tá? De um livro dele de 2002 que fala sobre Teogonia dos Orixás, que vai ajudar vocês a entenderem também, um complemento deste vídeo aqui, tá bom? E vou deixar essa imagem aqui também, debaixo do vídeo aí, para vocês fazerem download aí, para vocês entenderem, se quiserem imprimir, anexar na sua apostila aí, tá bom? Então a gente cultua diretamente 14 orixás, sendo deles 7 são cósmicos e 7 universais, 7 ativos, 7 passivos, né? 7 no gênero masculino, 7 no feminino, porém com nomes simbólicos, que a gente já falou, que na verdade representam alguma energia, algum trono divino, né? Por exemplo, quando eu falo Oxalá, eu poderia falar muito bem a fé de Deus, a fé divina, não é? Quando eu falo Oxum, eu poderia falar amor divino, amor de Deus, é a mesma coisa, não é? É que a gente tem nomes para humanizar essas energias, como a gente vê imagens de orixás, não é? A gente não tem imagens lindas de orixás, de gesso, de resina, enfim, né? Muitos artistas aí que reproduzem essas imagens, e vocês vão falar assim, mas como eles reproduziram do nada, sem ver nada? Mas viram, né? Ou alguns videntes também citaram a forma desses orixás, mas os naturais dos orixás. E o que seriam esses naturais dos orixás? Seriam espectros, né? São espíritos, entidades espirituais, também não humanas, que habitam outra dimensão, que traz a força e a energia natural
deste orixá maior. Olha só que interessante isso aí. Então, esses acabam tendo uma forma, né? Acabam tendo uma visualização, vamos dizer, humana entre aspas, né? Porque não são humanos, tá certo? Mas são naturais dos orixás. E são esses que muitas vezes se manifestam no terreiro para trazer o seu axé. Então, quando a gente faz incorporações de orixá no terreiro, os naturais daqueles que representam aqueles orixás maiores, que traz uma energia mais aproximada, uma qualidade mais aproximada daquele orixá maior. Que esses orixás maiores não se incorporam, isso é impossível, porque são energias divinas que circulam em todo o universo. Entendeu? Se ficar com dúvida, pergunte lá no nosso grupo de apoio, tá bom? E aí o que acontece? Então a gente tem esses orixás maiores, que são esses 14 orixás que a gente cultua diretamente, tá certo? E eles já formam tronos, são os tronos divinos. Por exemplo, aqui ó, vamos marcar aqui, ó. Vamos ver se consigo marcar, olha lá, com o textinho aqui eu vou conseguir marcar. Oxalá e Logunã formam um trono, que é o trono da fé, né? Onde Oxalá ele é universal, passivo, e Logunã é cósmica ativa desse trono. Ou seja, Oxalá ele irradia a fé de Deus constantemente. É a própria, me desculpe, é a própria fé divina sendo irradiada constantemente no universo. Tá certo? E até nos multiversos, enfim, não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai longe, né? Porque é muita informação, né? Hoje em dia a quântica fala que não existe só um universo, que existe multiversos, né? Ou seja, mas vamos estender isso a tudo que a gente conhece e não conhece ainda, né? Porque a imensidão, a vastidão, nossa mente não consegue alcançar ainda esses mistérios mais longínquos, vamos dizer assim. Tá certo? E Logunã é ela que é absorvedora, ela é ativa no trono da fé, ou seja, os desequilíbrios que existem nesse padrão vibratório de fé é Mãe Logunã que conserta, que corrige, entendeu? Acho que ficou claro assim, né? Então Oxalá ele irradia, é o irradiante desta fé, a própria fé divina, se expandindo e circulando por todo o universo, e Logunã ela vem reparando as arestas, essa energia ela vem tentando consertar, arrumar ali os desequilíbrios desse padrão vibratório que nós chamamos de fé. Olha que interessante, né? E isso acontece aqui em todos eles. Oxum, por exemplo, é o amor, é o próprio amor de Deus, né? Oxum a gente pode dizer que é o próprio amor divino. Olha que legal isso, né? E Oxumaré é o reparador. Se há desequilíbrio nessa vibração de amor divina, Oxumaré ele vem reparando as arestas. Olha que legal. Oxóssi e Obá estão aí no trono do conhecimento. Olha que legal. No trono do conhecimento. Então, Oxóssi, ele é a vibração pura, ele é o conhecimento divino. Tá certo? E Obá é a concentração, ela vem também reparando as arestas desse padrão de vibração do conhecimento no universo. Olha que legal. E aqui nós temos Xangô e Oroiná, ou também conhecida como Egunitá, não é? O trono da justiça. Temos o trono da justiça, onde Xangô ele é o universal, Oroiná a cósmica, passiva, e Xangô universal. Desculpa, Xangô, a gente, você viu, muita informação a gente vai ter confundindo, me desculpe aí, mas vamos prestar atenção e vá anotando aí se for preciso, tá bom? Xangô é universal e passivo, e Oroiná é cósmica e ativa, tá certo? Ou seja, Xangô é a própria justiça divina, é a justiça divina circulando em tudo que a gente conhece, em tudo que a gente visualiza e não visualiza também. Olha que interessante, né? E Oroiná é, então, a reparadora dessas arestas, a purificadora. Então, ela vem reparando essas arestas da justiça divina,
não é? Olha que interessante, né? E temos aí o trono da lei, da ordem, com Ogum e Ansan. Ogum é a própria lei, a própria ordem de Olorum, de Deus, o nome que você quiser chamar Deus. É um único Deus, é um Deus só, né? Que na Umbanda a gente chama principalmente de Olorum ou de Zambi, tá certo? Mas podemos falar Deus também sem problema nenhum, tá certo? Então, Ogum é a própria lei, a própria ordem, e Ansan é a direcionadora. Então, ela vem reparando as arestas, nos desequilíbrios, absorvendo dentro desse padrão de lei e de ordem, tá certo? Aí temos o Baluai Nanã, né, que é o trono da evolução, que é a própria evolução divina, né, onde o Baluai é essa vibração de evolução de Deus, de Olorum, e Nanã é a decantadora, a absorvente deste trono, que vem reparando todas as arestas, todos os desequilíbrios dentro do padrão vibratório de evolução, tá certo? E depois temos o trono da geração, que é composto por Iemanjá e Omolu, onde Iemanjá é a própria geração divina, e Omolu é o paralisador, né? Ou seja, ele é o inverso, é o absorvedor da geração, entendeu? Ele vem reparando essas arestas, os finais de ciclo desta vida e assim por diante, tá certo? Olha que interessante, né? Então aí temos todos esses padrões compostos, né? Em tronos divinos maiores, tá certo? Que são a própria cocriação do universo, tá certo? E o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Acontece que fora deste padrão de tronos, essas energias em algum momento elas vão se entrecruzando. Olha que legal, né? Aqui, ó, aqui fizemos um entrecruzamento entre dois tronos diferentes, onde Oxum se entrecruza em algum momento com a energia de Oxóssi. E aí dá um resultado aqui que a gente pode chamar de Logun Nedé. Que bacana, né? Olha lá. E Logun Nedé, o que é? A gente tem a explicação aqui embaixo, ó, nisso aqui, né? Onde Logun Nedé é o orixá masculino da pesca e da caça. Tá vendo? Se formou outro padrão, né? Porque a gente tem Oxóssi também dentro dos seus fatores, vamos dizer assim, como o senhor da mata, o senhor da caça, da fartura, né? Oxum como senhora das águas doces, da cachoeira, né? Do amor, Oxóssi do conhecimento, e aqui se forma um outro padrão. Entre essas duas energias, quando elas se cruzam, formam um outro padrão vibratório. E aí se gera outros fatores e outra energia diferente. Tá vendo? Então, considerado um dos mais belos e não poderia ser por menos, ele é filho de Oxum. O filho aqui, viu, gente, é simbólico também, tá certo? Esse filho é porque entrecruzou duas forças e gerou uma outra. Como se fosse mesmo uma mãe e um pai, né? E que quando ele cria, eles se unem ali, se entrecruzam, criam um filho ou uma filha, né? Como, assim, humanizando a situação para nós entendermos melhor, tá certo? Então, o que acontece? É filho de Oxóssi, né, com Oxum, que é justamente esse entrecruzamento aqui que nós mostramos aqui, tá certo? Então ele acaba herdando dessa energia um jeito meigo de graça de Oxum, né? E felicidade, espírito caçador de Oxóssi ali, né? Misturou essas forças, essas energias, gerando então o Logun Nedé, né? Que apresenta suas características e expressões femininas e masculinas também. Olha que legal, tá certo? E aqui nesse texto que está debaixo do vídeo, do livro Teogonia, do Rubens, pela editora Madras, a gente fala mais um pouco, ele fala, né, mais um pouco sobre isso, e vocês talvez vão entender, assistindo esse vídeo e lendo o texto, vocês vão entender melhor o que eu estou explicando para vocês aqui, tá certo? Então o que acontece? Isso aqui, esses entrecruzamentos, eles acontecem com todos eles, de cima para baixo, na horizontal e na vertical, tá certo? Formando uma grande rede energética e formando novos padrões. Tem alguns nomes que a gente conhece, outros a gente não conhece nem vai conhecer, porque isso aqui gera energias infinitas,
É um negócio muito grande, é um negócio grandioso, entenderam? E é uma malha, uma rede que se expande com várias energias onde se formam tudo que a gente conhece, tanto material quanto espiritual, que a gente nem consegue visualizar. É um negócio muito grande, né? Por exemplo, vocês, quando a gente fala aqui nesse exemplo que eu estou dando aqui, né, que é apenas um exemplo de centenas de milhões de outros entrecruzamentos que existem, a gente pode falar que é um Oxóssi do amor também. Né? Simbolicamente, a gente pode falar que é um Oxóssi do amor ou um Oxum do conhecimento. Olha que interessante. Essa força Logum Nedé, a gente poderia facilmente dizer dessa forma. É um Oxóssi do amor. Ou, quem sabe, uma Oxum do conhecimento. Porque houve esse entrecruzamento de energias. Olha que legal. Isso acontece entre todos eles. Então, quando a gente fala algum Megê, algum Malê, algum Iara, são todos entrecruzamentos que formam um novo padrão vibratório dentro daquele orixá, dentro daquele trono, dentro daquele fator. Olha que legal, né? E só que é muito grande. A nossa mente humana não consegue assimilar essa rede de uma forma completa. É praticamente impossível, não é? Mas é interessante que a gente saiba, né? Porque isso aqui não limita, então, né? Nem de forma vertical, nem de forma horizontal, as energias que a gente cultua diretamente. Isso está em tudo que a gente vê, em tudo que a gente observa. Eu posso citar aqui um trevo. Vamos citar um trevo aqui? Eu devia ter pegado uma imagem de um trevo aqui, mas todo mundo conhece um trevo aí, né? Um trevinho de 4 folhas, 3 folhas, tanto faz. Ele não é um vegetal, ele é um vegetal, uma planta, né? Uma plantinha, uma folha ali, um vegetal. Então ele tem o padrão de Oxóssi, não é isso? Ele tem o padrão vibratório de Oxóssi, porque é um vegetal, está dentro do padrão de Oxóssi. Né? Porém, a folha dele, veja bem, porém a folha dele tem o formato de um coração, que simboliza o amor. Então, ou seja, essa força que Logum Nedé está representada num trevo. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo de milhares de outros. Né? Para a gente entender melhor e dentro de um padrão material. Né? Só que isso circula dentro de padrões espirituais também, do qual a gente nem consegue visualizar. Então, espero que vocês tenham entendido o que é o entrecruzamento, que é justamente o intuito desta aula aqui, tá bom? Dentro do curso fundamental doutrinário de Umbanda, ministrado por mim aí, Pedro Scarabello, tá bom? E você que talvez veja esse vídeo aqui e queira conhecer um pouquinho mais do nosso curso, também vou deixar o link aí abaixo para que vocês conheçam melhor o curso aí, tá bom? Então, espero que vocês entendam, tenham entendido o que é o entrecruzamento, de uma forma assim bem simples e tentando humanizar um pouco essa situação para que haja um entendimento. Né? Como eu disse, é um pouco complexo o assunto, mas se a gente analisar, acaba sendo de fácil entendimento também. Tá certo? Então, gratidão a todos vocês. Qualquer dúvida, temos o nosso grupo de mentoria dentro do curso, né? Só fazer suas perguntas lá, terei o imenso prazer de respondê-las dentro do meu alcance, logicamente. Tá bom? E se não tiver também, a gente procura, a gente vai atrás e responde, tá bom? Gratidão a você, muito axé no seu coração e até a próxima aula.